A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas. Nós estamos aqui com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, do Ministério de Madureira. Eu espero que você esteja bem, que Deus tenha te abençoado nessa semana. E nós aí estamos nessa 11ª aula, nós já estamos terminando o trimestre. Que Deus nos abençoe nessa jornada até o final desse trimestre, em nome de Jesus, e possa nos abençoar com as suas palavras, com seu ensinamento, né? A revista da Escola Bíblica Dominical está aqui, da editora Betel, né? A relevância da igreja, sua essência e missão. Então nós estamos aqui na nossa lição de número 11, né? Que está aqui, né? Que é a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição da família, né? Conforme está aqui no nosso slide. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos agora iniciar a nossa lição. Pegue sua revista, se você não tiver, ainda dá tempo de você adquirir para você se instruir melhor. E nós vamos aí iniciar a nossa lição em nome de Jesus. Eu sou o presbítero Ramiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Terra Fest. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar essa lição, compartilhe, né, com pessoas de outros ministérios, com os irmãos de outros ministérios, para que eles sejam enriquecidos, né, através desta lição em nome de Jesus. Eu desde já agradeço aos irmãos que me passaram as suas impressões sobre as nossas aulas. Eu agradeço imensamente os irmãos. Por motivo de força maior, não pude dar a aula anterior de número 10, mas a gente continua e no próximo trimestre, em nome de Jesus, todas as aulas serão dadas em nome de Jesus, né? Deus vai nos ajudar e nos abençoar em nome de Jesus. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like aqui no nosso canal, tá bom? Pois bem, vamos lá com a nossa lição de número 11, que fala sobre a importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição da família. O nosso texto áureo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos de número 122, versículo 1. A nossa verdade aplicada diz que é fundamental investir e promover a parceria família-igreja na formação e manutenção de uma geração que teme ao Senhor, anda em seus caminhos e vive para a glória de Deus. Ou seja, é necessário, é fundamental que nós sejamos parceiros, a nossa família, sejamos parceiros da igreja e a igreja parceira da família. Ou para quê? Para a formação e manutenção de uma geração que teme o Senhor. O temor do Senhor começa na nossa família, a nossa instrução, nós como cabeças, né? Os homens como cabeças, os pais como cabeças, né? Instruir os seus filhos e serem também instruídos no caminho que devem andar, né? Para assim temer ao Senhor e andar em seus caminhos e viver para Ele, né? Para a glória de quem? Nossa? Não, para a glória do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Os nossos textos de referência estão em Romanos, capítulo 1 até o 5, que diz assim: recomendo-vos vós, pois, Febe, nossa irmã, ao qual serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e as ajudeis em qualquer coisa que de vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epeneto, meu amado, que é a primícia da Ásia em Cristo. O nosso motivo de oração é orarmos para que o relacionamento entre as famílias e a sua igreja local seja saudável. E o nosso ponto de partida é igreja e família são os pilares
do cristão. Louvado seja o Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos aqui o nosso objetivo da lição. Qual é o nosso objetivo dessa lição? É compreender sobre a igreja e a família no plano divino. O 2 é analisar a constituição da família no âmbito atual. E o 3 é expor a relevância da igreja para a família. Os tópicos da nossa lição estão aqui no tópico 1, a importância da igreja para a família. O tópico 2 é a relação com a família. E o tópico 3 é a igreja e o compromisso com a família. Muito bem, vamos agora à nossa lição em nome de Jesus. A nossa introdução diz: a presente lição enfatizará a relevância da parceria igreja-família no enfrentamento de tantos desafios para o viver de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, a nossa introdução diz que deve haver uma parceria, deve haver uma união entre família e entre igreja. Elas não são independentes entre si, elas se completam. Assim como o homem e a mulher se completam no casamento, o casamento da família e o casamento da igreja, ela tem que ter por objetivo se completarem, ou seja, a família colaborando com a igreja e a igreja colaborando na família, pois a primeira igreja é a nossa família. Se você não adianta nada você ter um ministério abençoado na sua igreja e na sua família está tudo bagunçado. Então é necessário que nós cuidemos bem da nossa família e mais ainda, coloquemos em nossa família verdadeiramente hábitos e verdadeiramente comportamentos cristãos, para que assim ela reflita o ambiente da igreja. Você está me entendendo? Muito bem, eu creio que você entendeu. Você é uma bênção em nome de Jesus. O tópico 1 diz: a importância da igreja para a família. Como um dos pilares centrais da igreja, a família desempenha um importante papel na integração, formação e comunhão de seus membros. A igreja, em sua expressão física e visível, é composta por indivíduos de todas as classes sociais. Ou seja, dentro da igreja nós temos pobres, ricos, mais ou menos, classe média, classe baixa, classe alta. Porém, isso não quer dizer que uns sejam mais importantes que outros. Assim como, por exemplo, no ministério, não quer dizer que o pastor seja tão ou mais importante do que o diácono. Não. Todos nós nos complementamos, nos completamos. Então, aqui na nossa lição diz que um dos pilares centrais da igreja, quem é? É a família. É um pilar. São vários pilares que sustentam a igreja. Oração, jejum, palavra, a família, o círculo de oração, o ministério, intercessão, todos eles sustentam a igreja de pé. Claro que quem sustenta a igreja de pé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Porém, nesse arcabouço, nesse arcabouço que é formado a igreja, a família desempenha um papel importante na integração, porque ela é composta de vários membros. E a igreja, em sua expressão física, ou seja, como expressão... E a igreja, como expressão física da igreja, a família como expressão física da igreja, ela é composta de indivíduos de todas as classes sociais. Tem diversas classes sociais, famílias de diversas sendo formado a partir da obra redentora de Jesus Cristo como a família de Deus, ou seja, todas as famílias unidas, não só as famílias, mas os membros, porque todos nós pertencemos a uma família. Dificilmente alguém não tem família, dificilmente alguém não tem algum parente. Todos nós somos família e todos nós formamos a família de Cristo dentro da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus nos chama de várias coisas. Nos chama de lavoura de Deus, nos chama de edifício, nos chama de corpo e também nos chama de família. Nós somos família de Deus, como está lá em Efésios. Deixa eu passar para cá.
como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais desgarrados, nós não somos mais ovelhas sem pastor, nós somos agora pertencentes a uma família, um ajuntamento, um aprisco, um local seguro. Nós temos dono e participamos da família de Deus, com o nosso Pai e o nosso co-irmão, nosso irmão Jesus Cristo. Por isso que nós somos adotados, nós passamos a ter o status, né, por assim dizer, de filhos de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Muito bem. Várias expressões na Bíblia nos faz perceber a relação família que há em relação a Deus e aos demais discípulos. Exemplo, Pai Nosso, feito em Mateus capítulo 6, versículo 9, você vai examinando essas referências, porque senão, se a gente for examinar todas essas referências aqui, a gente vai acabar tendo uma aula muito comprida e vai enfadar os irmãos. Então, é necessário que você, como estudante da Palavra de Deus, não se atenha somente ao que eu estou ensinando. É necessário que você entre mais profundamente na Palavra de Deus através desses versículos e desses capítulos que nós aqui mencionamos. Muito bem. Somos feitos filhos de Deus, não se vergonha de lhe chamar irmãos, Hebreus capítulo 2, versículo 11. Deus vos trata como filhos, Hebreus capítulo 12, versículo 7. Nós somos domésticos da fé, Gálatas capítulo 6, versículo 10. E paz seja com os irmãos. Veja bem que todas essas expressões, elas denotam uma família, denotam uma intimidade familiar. Deus nos trata intimamente como família, nós já não somos visita, né? A nossa visita, por exemplo, ela não passa, muitas das vezes, ela não passa de lá da nossa sala de estar. Quando você recebe uma visita, dificilmente ela vai no seu quarto, às vezes vai no seu banheiro, mas não entra em todas as dependências da sua casa. Quando é família já é diferente. Quando é família, o irmão abre a geladeira, a irmã abre a geladeira, o pai abre a geladeira, né? Vai lá com uma comida na panela se estiver lá, não é? Já fica para almoçar. O visitante não, quem não é da família já não tem essa intimidade toda. Então o que Deus está falando para a gente? Eu tenho intimidade com você, você tem intimidade comigo, porque nós somos da mesma família. Você vê bem como é que Deus nos chama? Ele diz, não vos chameis mais, vocês são amigos, vocês são da minha família, vocês não são mais visita, não estão aqui de passagem, vocês estão aqui para ficar. Então é isso, é assim que Jesus nos chama. Muito bem. Essa é a igreja, a família de Deus. Subtópico 1.1. Essa identificação sugere um relacionamento mais próximo. O que eu falei? Estreito entre o povo de Deus com Deus e entre os discípulos de Cristo, que envolve cuidado, provisão, disciplina, ajuda mútua entre os membros da igreja e responsabilidade. Quando nós passamos a ser irmãos em Cristo, como nós passamos a ser a família de Deus e passamos a ser corpo de Cristo, essa intimidade que tem aqui, essa identificação, sugere um relacionamento entre os irmãos mais profundo. Quando você tem um relacionamento de irmão com seu irmão na igreja, o seu relacionamento tem que ser profundo. Não existe relacionamento dentro da igreja, olha, biblicamente, deixa eu passar aqui para falar com você. Biblicamente, meu irmão, a gente tem que entender uma coisa. Nós não podemos ter um relacionamento superficial com os nossos irmãos dentro da igreja. O relacionamento não pode ser de oi, olá, paz do Senhor, tchau para você. Não, tem que ser um relacionamento mais profundo, tem que ser um relacionamento de cuidado, tem que ser um relacionamento de amor, de afeto, de carinho, de cuidado um com o outro. Mas, infelizmente, hoje em dia,
Nós estamos vendo dentro de muitas igrejas, e muitas de nossas igrejas, infelizmente, relacionamentos superficiais, onde um irmão não sente mais o que o outro está sentindo, um irmão não comunica mais com o outro a necessidade, né? Como é que eu posso ter intimidade com meu irmão se eu não me aproximo dele? Então, é isso que esse capítulo nos diz. É um relacionamento mais próximo, estreito, entre o povo de Deus e com Deus. Se você não tem relacionamento com seu irmão que vê, como é que você vai ter relacionamento com Deus que você não vê? Como é que você vai amar a Deus se você não ama o seu irmão que está aí do seu lado? Então, é requerido de todos nós que nós amemos, independente se aquele irmão me agrada ou não. Eu tenho que amar até meu inimigo, quanto mais o meu irmão da igreja que não é meu inimigo, né? Pelo menos não deveria ser, né? Senão o negócio já muda de figura, já fica um negócio esquisito dentro das igrejas. Infelizmente, em muitas igrejas existem pendências, existem conflitos, existe embate, existem emulações, né? Conflitos entre irmãos que não deve existir, como não deve existir também dentro da nossa família carnal. Muito bem, vamos lá. Família é a nossa primeira igreja. Nossa família deve ser a nossa primeira igreja, ou seja, é lá que a gente encontra os rudimentos do relacionamento entre Deus e a igreja. A nossa família é como se fosse uma mini-igreja, uma igreja em escala menor. Ela deve refletir o relacionamento que nós temos dentro da nossa igreja. Se você, o relacionamento dentro da sua igreja está deixando a desejar, a sua família pode também estar deixando a desejar. Nossa família é o lugar inicial, onde os princípios bíblicos são transmitidos. Então, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós transmitimos os princípios bíblicos. Como? Através da leitura da palavra de Deus, através de um culto doméstico. Eu sei que hoje em dia, nessa correria que nós estamos, muitas das vezes o culto doméstico fica relegado a enésimo plano, mas quando for possível, é necessário que nós discutamos a palavra de Deus, conversemos sobre as coisas de Deus, né? A família, dentro da família, deve haver sempre a presença da palavra, deve ter sempre a presença da oração, os hinos, né? Aqui em casa, toda hora minha esposa coloca os hinos para tocar, bota lá na televisão, lá no YouTube e coloca lá os hinos para tocar, né? Às vezes repete 10, 20 vezes, mas ela coloca os hinos lá. Ela coloca os hinos lá, né? Isso é bênção? É bênção, meu irmão, é bênção, porque a palavra de Deus está sendo, às vezes, pregada através do hino, um hino, né, cristocêntrico, não certos hinos que tem por aí. Então, é necessário que nosso ambiente familiar seja permeada com a presença de nosso Senhor, assim como na nossa igreja também. Muito bem. União essencial, igreja e família. Juntamente com a igreja, a família coopera na propagação da graça de Deus e do seu amor ao mundo. João, capítulo 3, versículo 16. Família e igreja é uma união de forças e objetivos que resulta na promoção do reino de Deus na terra. Ou seja, quando a família e a igreja se unem, meu irmão, para evangelizar, para falar de Jesus, para ganhar almas para o reino, é uma soma de forças. Quando o pai vai evangelizar, quando a mãe, quando o filho evangeliza, dentro do seu círculo de amizade, fora da família, a nossa igreja também cresce. A gente costuma dizer que a coisa mais difícil do mundo é você ganhar o seu parente para Jesus. Isso é verdade, Não é fácil não, mas é possível. Por que não é tão fácil? Porque se você aceitou Jesus depois de um certo tempo, as pessoas ainda te veem como você era o velho homem e fazem comparações. Então, você tem que ser um exemplo. Tem que ser um exemplo dentro de casa. Às vezes a gente falha. Todos nós somos falhos. Eu também falho. Não tem ninguém perfeito, não. Todos nós falhamos, mas a gente procura sempre
acertar em nome de Jesus. Né? Muito bem. Eu ensinei que, como um dos pilares centrais da igreja, a família desempenha um importante papel na integração, formação e comunhão de seus membros. Então, um dos pilares centrais é a família. Para quê? Para ajudar na formação e na comunhão de nossos membros, né? Dos membros da igreja. Muito bem. Tópico 2. A igreja e a relação com a família. Tópico 2. A igreja e a relação com a família. A igreja expressa a dimensão relacional do seu próprio relacionamento com Deus através das famílias, ou seja, a igreja é um reflexo das famílias que estão lá dentro inseridas. Ou seja, se tem muita família com problema, você pode ter certeza que a igreja vai refletir esse problema. Se você encontra famílias que são difíceis, famílias que têm relacionamentos difíceis entre seus membros, você vai notar que dentro da igreja pode existir conflito entre umas e outras. Às vezes são famílias que não se dão bem. Isso vai refletir dentro da igreja, viu? A família está habilitada a relacionar-se com a igreja de Cristo, tanto com o Pai como o próximo. A igreja está pronta para acolher as famílias em suas mais diversas características, ou seja, dentro da nossa igreja existem vários tipos de família. Tem famílias que são uma bênção, tem famílias que são problemáticas, tem chefes de família que são problemáticas, mas todas elas encontram acolhimento dentro da igreja, assim como nós. Nós somos diferentes, eu sou diferente da minha esposa, sou diferente de você, meu ouvinte, né, que está nos ouvindo aí, assistindo essa aula. Nós somos diferentes, não somos? Somos diferentes, não só fisicamente, mas também com ideias. Portanto, nós devemos apontar para o mesmo alvo. Qual é o alvo? Jesus Cristo. E a igreja deve apontar para o mesmo alvo, assim como todas as famílias cristãs também devem apontar para o mesmo alvo. A igreja e o relacionamento congregacional, subtópico 2.1. Relacionamento congregacional é um relacionamento dentro da igreja, né? Na congregação. Né? Quando a gente fala congregacional, não só fala em congregação, não só fala na filial, não. Fala em todas as igrejas daquele campo, daquele local. Servir a Deus numa igreja local, juntamente com a família, toda a família, é uma bênção, mas é preciso zelar pelos seguintes princípios. Olha os princípios. Na igreja local, a família não deve se fechar em si mesma. Isso acontece? Eita, como é que acontece? Como é que acontece? Vamos passar aqui para cá. Como é que acontece isso, meu? A família, ela tá ali, ela não se relaciona, só se relaciona com gente da família dela. É minha família, a minha família, o meu pai tem que ser líder de departamento X, a minha mãe tem que ser líder de departamento Y, eu tenho que liderar não sei o quê, porque minha família, eu considero minha família mais importante que as outras. Isso não existe. Isso não é igreja. Eu já dirigi igrejas em que uma família, por exemplo, tomou conta da igreja totalmente. Né, tomou conta da igreja, mandava no pastor, né, a chefe da família mandava no ciclo de oração, então não existia, então todo mundo se afastou dali, todo mundo foi embora. Quando aquela família foi embora, que eu assumi, a família foi embora, se não vem ao caso por que ela foi embora, e aí os membros todos voltaram. Por quê? Porque aquela família monopolizava a igreja, como se a igreja fosse propriedade dela, o que não é. Quem é o cabeça, quem é o dono da igreja? Jesus Cristo. Então, você, pastor, você obreiro, né, que tem com sua incumbência uma igreja, uma congregação, uma filial, não deixe isso acontecer. Isso é altamente prejudicial para a obra de Deus. Isso é muito prejudicial. Ali, quem é o cabeça é Jesus Cristo. E você, pastor, como líder daquela igreja, você ali exerce a sua liderança. Você tira, você bota, você substitui, sem nenhuma
coisa adversa, né? Então, eu estou falando da Assembleia de Deus em que o regime é episcopal. Se você é congregacional, se você é presbiteriano, se você é batista, o regime é outro, né? Muito diferente, né? Mas nós estamos falando de aula da Escola Bíblica Dominical de uma igreja pentecostal da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, que funciona no regime episcopal, em que o pastor tem toda a responsabilidade e manda na igreja. Manda sim, né? Manda entre aspas, né? Que quem manda mesmo é Jesus Cristo, mas ele é o cabeça ali, né? Cabeça abaixo de Cristo, né? Vamos ser, né? Vamos falar o normal. Muito bem. Você entendeu, né? Você é assembleano, você sabe. 2.2. Ah, sim, vamos lá. B. Não deve haver motivações que desrespeite a liderança constituída ou qualquer outra pessoa, que a gente acabou de falar. Não deve haver motivações que desrespeite a liderança. Quem é o líder ali? O pastor. Então pronto, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser acatado. Se a pessoa não quiser ficar lá, ela vai para outra igreja no mesmo campo, em que ela possa, né, ter uma voz maior do que o pastor. Vai ser difícil, mas ela vai procurar, né? Então o membro tem que entender isso, que Deus constituiu foi o pastor ali, né? Então tem que entender que não deve haver de respeito à liderança, não só a liderança do pastor, como a liderança dos departamentos de quem ele colocou como líder de cada departamento. Deve haver o respeito. A família deve investir tempo para se relacionar com outras famílias também. Você tem que ter relacionamento com outras famílias, você tem que visitar, você tem que ter relacionamento, né? O chefe da família com outro irmão, com a esposa com a outra esposa, deve ter relacionamento entre as famílias, né? Não pode ser estanque, não pode haver, meu irmão, panelinha ali não, panelinha da família fulana, panelinha da família cicrano, panelinha de João, panelinha de Maria, isso também é altamente prejudicial. Você está me entendendo, obreiro? Isso é prejudicial. Não deixe fazer panela. A sua igreja, a igreja que Deus lhe confiou, não é uma cozinha para ter panela, né? Deixa a cozinha para lá. Não deixa formar panela, porque senão vai ser difícil, vai dar muito trabalho para você por causa disso aí. Presta atenção. Ó, conselho de quem já viu muito isso. 2.2. Parceria igreja-família. Servir a Deus em família é também uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando você serve a igreja, você cresce espiritualmente. Quando sua família está envolvida com a igreja, ela cresce espiritualmente. É uma mudança palpável, uma mudança aos olhos vistos. Quando uma família não tem compromisso com a igreja e outra que tem, é muito diferente. Você já deve ter notado isso, né? E no ambiente familiar, que a fé é ensinada, exercitada, ou seja, você aprende na igreja e também executa na sua família, ou seja, a sua família vem no reflexo da igreja, no comportamento que você tem dentro da igreja, você também tem que ter na sua família. Claro, ressalvadas alguns pontos, né, que nós também falhamos, né? Também por causa de tempo, por causa de trabalho, por causa de atividades, né? Também a gente falha, mas a gente, na medida do possível, a gente tenta sempre conduzir as coisas do melhor modo. Porque não tem família perfeita, né? Não tem super crente e também não tem super família. Ah, minha família é assim, porque só vive imersa ali. Não, você tem que ter relacionamento também em volta, né? Em volta, você tem no seu trabalho, na sua escola, com seus vizinhos, você tem que ter relacionamento também com eles. Não é para você virar, sua família virar ermitona, não, se não ter relacionamento com ninguém, não. Jesus nunca teve esse tipo de relacionamento, ele sempre teve relacionamento com várias pessoas dentro daqueles limites que a palavra de Deus sempre nos coloca. Muito bem. É no lar que os princípios bíblicos são ensinados e aplicados. Para quem? Para os nossos filhos, para nós mesmos, para nossa esposa, a esposa conosco, né?
Uma hora a gente chama a atenção de um determinado ponto, ou talvez é ela que chama a atenção da gente de um determinado ponto. Como disse, nós somos falhos, nós às vezes escorregamos mesmo no tomate. Às vezes a gente falha mesmo, né? Então, ao ponto de refletir em outros lugares, como escola, trabalho, vizinhança, sempre com o apoio da igreja local. Ou seja, quando sua família está imersa na igreja, né, isso aí se espalha. O seu comportamento, o seu exemplo familiar, ele vai se espalhando, né? Na família do João, nossa, é uma bênção. Eu não sou da igreja, mas eu vejo que ele tem uma vida correta. Ele tem uma vida correta diante de Deus. A gente não vê briga, discussão, gritaria. Os filhos são obedientes, né? A esposa é uma bênção, conversa com todo mundo, bate papo com todo mundo, né? O João sempre tá disposto a nos ajudar, a colaborar com a gente, sempre está com um sorriso, com alegria. Então, o que ele vê? Ele vê a igreja refletida na família, ele vê que é uma bênção ser família de Deus. E isso vai evangelizando muito mais, meu irmão, se você ler toda a Bíblia para a pessoa. Né? O seu exemplo, o exemplo da sua família, ela traduz o agir de Cristo na sua vida. E as pessoas querem. Né? As pessoas querem. Quem é que quer viver ruim? Quer ter sua família ruim? Então a pessoa vai lá, vê um vizinho com a família toda conturbada e vê a sua família, a pessoa sente o desejo de melhorar. Não é assim? Muito bem. 2.3. A igreja e o relacionamento com Deus em família. A igreja de Deus existe para ajudar as famílias a obterem bênçãos eternas em seu relacionamento com Deus, ou seja, que é a igreja de Deus? É a nossa igreja, somos nós, somos os irmãos, somos o corpo de Cristo, né? Relacionamento com Deus e família. A igreja é a união de muitas famílias. O que seria da igreja sem família, meu irmão? Firmadas em Jesus, as quais formam uma família muito grande, que constitui o corpo de Cristo. Aqui, ó, essa ilustração, ó. Todos nós aqui somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas todos nós somos o corpo. Então, a gente não pode dizer que não vai precisar do dedão do pé. Tira o dedão do pé para você ver o que vai acontecer com sua vida. Tira os 2 dedões do pé para ver se você anda. Tira os polegares da sua mão para ver se você anda. Tira o estômago, tira a vista, tira um olho, tira uma unha do seu pé que está encravada. Você não tem dificuldade? Até morre? Então, todos nós somos interdependentes um do outro, nós dependemos um do outro. E todo membro de Cristo dentro da família, que é o corpo de Cristo, ele é importante. Do menor ao maior, ninguém pode ser imprescindível, também ninguém pode ser uma pessoa acima dos outros na família. Todos nós somos o corpo, cabeça é só Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu ensinei que a igreja expressa a dimensão relacional do seu próprio relacionamento com Deus através das famílias. Muito bem. Tópico 3. Tópico 3. A igreja e o compromisso com a família. A igreja atua como uma auxiliadora, tanto na preparação quanto na preservação da família, para o cumprimento de seus elevados propósitos e objetivos. Ou seja, a igreja atua como uma ajudadora, né, na preparação e na preservação da família. Com o quê? Com os propósitos dela, com o ensino, com os elevados propósitos da igreja. Então a igreja auxilia na constituição da família, na preservação dos bons costumes, dos bons hábitos, né, da honestidade entre os membros, da vida entre os membros. Então, a igreja auxilia, né, mostrando para a família como ela deve se comportar biblicamente, de acordo com a palavra de Deus. A igreja é o ensino da palavra de Deus para a família, subtópico 3.1. A responsabilidade da igreja e da família consiste em ensinar a palavra de Deus, aconselhar e guiar seus membros no preceito divino. Então, qual é a responsabilidade da igreja? Ensinar a palavra de Deus.
Família, é assim que você tem que proceder. É assim que se procede uma família cristã. É desse jeito. Uma família cristã não pode estar brigando entre os membros. Isso aí é anticristão. A família tem que ter concordância, tem que ter amor entre seus membros, entre os pais e os filhos, né? A família e a igreja devem envidar, quer dizer, fazer esforços, né? Produzir esforços para que seus membros se desenvolvam na vida espiritual e social, refletindo a gloriosa luz do Senhor. Não é só na parte espiritual, mas na parte social. Não adianta nada você ser um servo de Deus, fazer tudo que Deus pede de você, te ordena, cumprir os mandamentos, fazer tudo dentro da igreja. Se de fora da igreja, você é uma treva com seu vizinho, você é uma treva com quem está do seu lado, você é uma treva no seu relacionamento da sua casa, né, da sua casa com outras pessoas, né? Você é uma treva no seu trabalho, você é uma treva na escola, você é uma treva total, meu irmão. Não adianta você ser uma bênção dentro da igreja e dentro da sua família, você ser pior do que Satanás. Então, é necessário que você aprenda dentro da igreja para que o seu comportamento e o seu caráter seja mudado pela palavra de Deus e assim sua família se transformar verdadeiramente numa bênção, né? Você e sua casa servirem ao Senhor, né? É necessário isso, para a gente aprender. Aprender, não só aprender, mas colocar em prática. Tudo que você está aprendendo aqui, você tem que colocar em prática na sua família também. Eu tenho que colocar em prática. Todos aqueles que estão vendo essa escola bíblica dominical devem colocar em prática esses ensinamentos na sua família. A importância da EBD para todas as faixas etárias. Isso aí é muito importante, né? Graças a Deus que você está ouvindo, vendo essa aula, você frequenta a sua EBD da sua igreja, onde você congrega, você já sabe como é importante a escola bíblica dominical. A palavra de Deus instrui acerca da reunião da família para o aprendizado. Ajunta o povo, olha só que fala a palavra de Deus, olha. Ajunta o povo, homens, mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Nesse sentido, a escola dominical contribui para a formação por famílias que se reúnem para adorar a Deus. Não adianta, meu irmão, você deixar ir na EBD, você ser um assíduo frequentador da escola bíblica dominical, se seu filho fica em casa. Se sua filha fica em casa. Não adianta nada você mandar seus filhos para a escola bíblica dominical se você não vai. Então é necessário que você seja o exemplo. Você tem que ter amor à escola bíblica dominical. Não é difícil ter amor por ela não, meu irmão. É contagioso o amor da EBD, né? Ela contagia. Então, quando você começa a frequentar a escola bíblica dominical, você vê que você está aprendendo, que você está se enriquecendo, tanto mentalmente como espiritualmente, você vai começar a caminhar com a sua família para a EBD. É necessário que a escola bíblica dominical seja uma escola bíblica dominical também de famílias, famílias dentro da igreja, aprendendo mais do Senhor, para que possam, assim, serem edificadas pela palavra e o conhecimento do Senhor. Isso é muito importante. A igreja é a formação do caráter cristão na família. Em Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, percebe-se que a degeneração do caráter humano termina por afetar a igreja de forma coletiva e o indivíduo, consequentemente, a família. Então, quando o membro da família vai se degradando, ele vai dando lugar para as coisas erradas. Quando ele vai dando lugar para as coisas que são contra a palavra de Deus, o que acontece? Acontece uma degradação progressiva dentro da família. Já ouviu aquele provérbio não, um ditado, que uma laranja podre no cesto apodrece todas as outras? Já viu uma ilustração dessa? Que uma laranja colocada do lado da outra, que se estiver apodrecendo, ela apodrece a outra também? Também é assim na família. Se tem algum membro que está aí pisando fora da linha,
esse membro ele tem que ser chamado à realidade, tem que ser ensinado com amor, para que a família não sofra, que a gente chama solução de continuidade, ou seja, o caminhar daquela família não seja prejudicado, né, caminhar espiritualmente, por causa daquela pessoa da família. Eu sei que famílias têm problemas, existem membros que têm problemas, existem membros que não são cristãos, existem membros que são cristãos, mas nós devemos ensinar em amor o evangelho para essas pessoas, para que elas aprendam, né? Para que elas não sejam vítimas da ira futura. Muito bem. Diante de tanta pressão proveniente de uma geração corrompida e perversa, Filipenses capítulo 2, versículo 15, é um grande desafio o processo de formação do caráter cristão nos membros da família. É um desafio mesmo. É muito difícil você manter os seus filhos no caminho do Senhor. Se você tem os seus filhos no caminho do Senhor, você é abençoado, né? Existem, né, aí os filhos vão crescendo e muitas das vezes eles se afastam dos caminhos do Senhor. Não é culpa sua, viu, meu irmão? Olha só. Não é culpa sua que o seu filho se afastou. Não é culpa sua que sua filha se afastou. Não é culpa sua que o seu marido se afastou, a sua esposa se afastou. Não é culpa sua. Cada um tem um processo na sua vida cristã. E em certos momentos as pessoas se afastam mesmo. Muitas pessoas se afastam. Não todas, é claro, né? Mas muitos se afastam. Mas Deus os recolhe. Vê a parábola do filho pródigo, Deus acaba trazendo de volta, as pessoas caem na consciência. E aquilo que você ensinou na infância para o seu filho, para a sua filha, vai permanecer. Ore por ela, ore por ele, que Deus vai trazer de volta. Pode trazer no seu tempo de vida, pode trazer depois, mas ele está na mão do Senhor. Não se torne culpado, não diga, foi eu que falhei, foi meu marido que falhou, foi minha esposa que falhou. Não bota a culpa um no outro, não. Não bota a culpa um no outro, não. A culpa não é nenhum de vocês. Não é um filho, o pai não vai levar o pecado do filho, nem o filho vai levar o pecado do pai. Isso são coisas que acontecem. Existem muitos servos dentro da igreja, muitos líderes cristãos que têm, dentro de casa, tem um filho que se desviou, foi embora, não quer mais saber de Jesus, filhos até que são homossexuais, que não querem mais saber de Jesus, que se afastaram, que falam até mal dos pais e da igreja, mas Deus os conhece, e no momento certo, Deus os trará de volta em nome de Jesus. Muito bem. Então, é um grande desafio, um processo de formação do caráter cristão nas famílias, tá? Eu ensinei que é através da sua palavra que Deus normaliza as relações familiares, através do ensinamento da palavra do Senhor. Conclusão. Não é possível separar a igreja da família, isso é impossível, pois ambas contribuem no plano de Deus para a multiplicação e preservação do ser humano, bem como no compartilhamento da fé e dos valores éticos e morais estabelecidos desde remotos tempos, quais honra e glorifica o Criador. Existem projetos aí, existem atos e estratégias para denegrir a família e transformar ela numa coisa que não é biblicamente correta. Mas a sua família tem que ser preservada. Nós vivemos na contramão do mundo. Nós não estamos compactuando com o mundo. O mundo diz A, a gente diz B. O mundo diz amarelo, a gente diz rosa. Você me entende? Então mantenha a sua família, não numa redoma, mas mantenha a sua família debaixo da graça do Senhor. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Eu espero que essa lição seja de proveito para você, de que Deus tenha te abençoado com o meu ensinamento, que o ensinamento seja proveitoso para você. Não esqueça de ir na sua escola bíblica dominical, na sua igreja. Repasse esse ensinamento que eu dei aqui, essa escola bíblica dominical aqui, para que a cada dia a gente cresça em graça e conhecimento do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar seu like e não esqueça de compartilhar esta aula em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima lição
em nome de Jesus.